Oi, vidas! Mais um vídeo aqui pra vocês. E esse vídeo é pra você que tá desconfiando de uma possível gravidez. Eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, como foi que eu desconfiei da minha gravidez, quais foram os primeiros sintomas, o que foi que aconteceu antes do bendito teste de gravidez. Vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Rebeca, mãe da Ayla, esposa e empreendedora. E aqui nesse canal eu compartilho um pouquinho da minha maternidade real, minha rotina, dicas, experiências. Se sua menstruação está atrasada, você está com aquela preocupação, meu Deus, será que eu tô grávida? Fica nesse vídeo até o final que eu vou te contar tudo, o que aconteceu no meu corpo. A menstruação atrasava, 2 dias eu já ficava louca, já ficava alucinando um monte de coisa. E a primeira coisa que eu fazia era vir pro YouTube pesquisar sintomas de gravidez. Então eu decidi trazer um pouquinho da minha experiência para vocês se identificarem aí, ver se tá batendo as coisas, se vocês estão passando pelo mesmo processo, se o seu corpo tá dando alguns desses sinais. Minha menstruação, gente, ela atrasou 11 dias. Eu já tinha percebido, eu falava, rapaz, já era pra minha menstruação ter descido, mas ela não veio ainda. Eu não tinha parado ainda para contar a quantidade de dias que ela estava atrasada. Quando eu contei aí que veio o desespero, minha irmã. O primeiro sintoma da gravidez foi cólicas leves. Alguns dias eu senti ela um pouquinho mais forte, mas na maioria dos dias eram cólicas leves. Por mais que eu tivesse no meu subconsciente ali que minha menstruação ainda não tinha descido, por mais que eu tivesse consciência disso, eu tinha esperança de que a minha menstruação ia descer, porque eu estava sentindo essas cólicas bem no período que era para ela descer. Gente, antes de parir, eu sentia muita cólica, então essa era a minha esperança. Eu queria me apegar nisso e acreditar que a menstruação ali estava para descer. Mas aí os dias foram passando, né? A cólica ela continuava. Tinha dias que não tinha nada, tinha dias que eu sentia um pouquinho delas. Aí eu comecei a ficar cismada. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Foi quando eu parei para contar. Depois que eu contei a quantidade de dias que estava atrasada a menstruação, eu fiquei em alerta aos sinais do meu corpo. Então eu ficava mais me observando. Observava muito minha barriga, ficava já na paranoia. E aí quando eu passei a ficar atenta aos sinais do meu corpo, eu percebi que meu seio, meu peito estava muito dolorido. Às vezes eu ia botar o sutiã e eu sentia desconforto. O bico do peito, quando eu passava a mão e ia vestir qualquer blusa, eu sentia a sensibilidade no bico dos seios. E o peito em si, né, aqui, ele estava bastante dolorido. Mas isso também era sintoma da menstruação. Porque quando antecedia ali o dia da menstruação descer, eu sentia cólica, eu sentia os seios sensíveis, inchados. Estava crente, querendo confiar que ali era a menstruação, não tinha criança dentro de mim. Então, o quarto sintoma, que também me fez acreditar que era uma menstruação, foi a nidação. O óvulo fecundado, ele se instala ali no colo na parede do útero, né? Meio que dá que fere e aí dá um escapezinho de sangue. Esse sangue pode ser tanto rosado ou amarronzado, você percebe ele ali na calcinha, né? Ou rosado ou amarronzado. O meu foi rosado. Falei, ó, a menstruação vai descer. Saiu no primeiro dia isso, no final do dia já não tinha mais nada e no outro dia também não saiu mais nada, só foi aquele sinal ali. Eu não sabia que esse corrimento chamava-se nidação. Esse pequeno sangramento era nidação. E aí, quando eu já bati a minha noia, que eu fui pesquisar no YouTube milhares de vídeos, eu maratonava vídeos para ver sintomas de todo mundo, para ver qual era mais compatível com a minha realidade. E aí eu vi uma das pessoas falando sobre isso. Aí foi que meu desespero ele aumentou. Eu falei, rapaz, então eu não foi a menstruação, foi a nidação. E aí eu estava já desconfiada, eu já estava com medo, já estava nervosa, todo aquele sentimento que a gente sabe como é que a gente fica. E aí eu recorri aos famosos chás. Chá que vai fazer a sua menstruação descer. Misturava canela com cravo, água inglesa. Gente, eu tomava um monte de coisa, porque minha menstruação tinha que descer. Todos os chás que eu podia recorrer, eu recorri e minha menstruação não desceu. Passou esses sintomas, tá? Dos seios doloridos, com os dias ele foi diminuindo essa sensibilidade. As cólicas também foram diminuindo, teve dias que eu já nem tinha mais cólica nenhuma. Eu tentava me apegar nessas coisinhas de que eu não estava grávida. E se eu tivesse grávida, eu ia sentir, eu ia continuar sentindo, então eu ficava
internalizando essas coisas para eu meio que me acalmar. Vamos lá para a descoberta. Só para eu contextualizar aqui para vocês entenderem como é que eu cheguei na clínica. Uma colega minha, ela estava com todos os sintomas de gravidez. Estava com cólica, estava vomitando, estava enjoada, estava com seios sensíveis. Ela estava com todos os sintomas. A gente trabalhava juntas com atendimento, né, de micropigmentação. Então, não tem cliente, vamos dar um pulo lá na clínica, vamos. Eu já estava com isso na minha cabeça de que minha menstruação estava atrasada, que eu estava com esses sinais, enfim. Aí eu falei, você vai fazer, eu também vou. Foi o beta, tá? O exame de sangue. A enfermeira recolheu nosso sangue e, enfim, já estava agoniada. Vai sair com quanto tempo? Ou não vai sair agora pela manhã, vocês podem voltar para casa. Vai sair no site, no sistema lá. Toda hora eu entrava e o resultado ainda não tinha saído. E eu tava assim para sair 4 horas da tarde. Eu não comia direito porque a ansiedade não deixava. E eu só queria saber o resultado desse exame. Qual era a chance do meu dar positivo e o dela negativo? Ela com todos os sintomas, na minha cabeça era nula. As chances eram 0 de dela dar negativo e o meu dar positivo. Então, o que é que eu fiz? Quando deu o horário do resultado do exame, eu fui logo pro dela. Ela deixou comigo, né, o código e a senha lá do resultado dela. O meu eu deixei para depois. Porque eu tava crente de que ela tava grávida. O dela deu negativo. Eu falei, então o dela deu negativo, o meu também vai dar negativo. Quando eu abri o meu exame, que eu entrei no site que eu abri, tava lá a quantidade de do hormônio HCG, né? Tava um monte de número. Aí a pressão caiu, eu fiquei tremendo. E eu não sabia, aí eu entrava e saía para ver se atualizava. Juro pra vocês, eu pensei que na hora lá da coleta do sangue, elas trocaram, o meu sangue botou o nome dela e o dela botou o meu nome. Eu só ansiosa esperando ele chegar do trabalho. Quando ele chegou, eu falei pra ele. Ele meio que não tava acreditando porque eu já tinha feito antes uma trollagem com ele, fingindo que tava grávida, né? E aí ele meio que tava assim, sem acreditar muito. Depois eu mostrei pra ele. Falei, velho, não, você tem que comprar um teste de farmácia. Gente, depois de eu ter feito o beta, eu ainda me submeti a fazer um teste de farmácia. Porque eu tava na minha cabeça que o sangue tinha sido trocado. Aí na farmácia comprar um teste de farmácia. Gente, não demorou nada. Na hora, os 2 tracinhos. Aí eu ficava só assim, ó. Eu só ficava assim. Comecei a chorar. Eu só chorava e minha pressão baixava. Eu sentia minha pressão assim caindo, sabe? Aquela sensação mesmo de agonia, de desespero. Era só isso que eu sentia no momento. E foi assim que eu descobri a minha gravidez. Minha recomendação para você que está desconfiando e está com esses sintomas, que faça sim um exame de sangue, o beta-HCG, para você ter um resultado mais certo do que está acontecendo com você, se está ou não grávida. Porque o teste de farmácia, por mais que ele tenha, né, X% de confiabilidade do resultado correto, ele não é tão seguro quanto o exame de sangue. Então, eu recomendo que vocês optem primeiro pelo exame de sangue. Depois do exame de sangue e o teste de farmácia que eu fiz, eu já agendei logo no outro dia uma transvaginal. Foi quando eu vi a Ayla pela primeira vez, um ovinho desse tamanho. E meu desespero só aumentava, gente, só aumentava. Resumindo tudo, eu vim só aceitar a minha gestação após os 3 meses. Antes disso, era só choro, de fato, era só choro e sofrimento. Eu não comia, eu fiquei isso aqui, ó. Eu sequei de tanto chorar e não me alimentar. Mas no final, deu tudo certo. Deus, ele é perfeito, ele sabe o que faz. Hoje, se eu não tivesse Ayla, eu não seria o que eu sou hoje. E o que eu sou hoje, eu prefiro 1000 vezes do que eu era antes de descobrir minha gestação. É isso, se vocês precisarem de alguma ajuda, de algum conselho, eu estou aqui disposta. Eu quero também que vocês deixem nos comentários quais são os sintomas que vocês estão percebendo no seu corpo. E se você já descobriu sua gravidez, como é que foi essa experiência aí de descoberta? Se você quiser que eu fale um pouquinho mais sobre outros assuntos relacionados à gestação, né? Como foi meu puerpério, meu parto. Eu tenho até um vídeo aqui do relato de parto, mas eu posso trazer ele mais atualizado para vocês. Então deixa aqui nos comentários, podem ter certeza que eu vou ler todos e vou amar ver vocês falando comigo, interagindo comigo. Se ainda não deixou o like, por favor, deixa o like se você é novo aqui. Já se inscreve no canal, tá? Para não perder nenhum vídeo meu. Se você descobriu sua gestação, está no momento de desespero, Rebeca, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu tô grávida, descobri que eu tô grávida.
eu vou deixar aqui um vídeo para você assistir logo após esse, saindo desse, já vai para ele, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar e vai agregar muito para você. Por mais que a gente receba esse baque, né, fique em choque logo no primeiro momento, as coisas elas vão se equilibrando, vão se tranquilizando, e eu deixei dicas valiosas lá para você nesse vídeo. Então, aqui está o vídeo, finalizando esse aqui, já vai para lá. Beijo, até o próximo vídeo.